Fala aí galera, esse é seu canal 3 mais dicas para dar aquela dica especial. Já pensou em aproveitar a luz e a sombra de uma imagem para fazer aquela troca de textura ou objetos e deixar bem realista? Bom, se já ficou interessado, vem comigo e segue essa dica. E para mais dicas como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu? Bora pro vídeo! Bom, para começar, a gente vai utilizar aqui o Ctrl J para fazer uma cópia e a gente vai trabalhar aqui com máscaras de luminância. Bom, o que seria isso? A gente vai, através dos canais, separar luz e sombra. Como é que a gente faz isso? Bom, tem alguns segredinhos aqui. Primeiro você vai no canal do RGB, vai dar um Ctrl A, e agora você vai pressionar Ctrl Alt Shift e dar um clique. Ele capturou na cena apenas as luzes da nossa imagem, ok? E a partir desse ponto aqui você vai gerar uma máscara com essa seleção ativa, né? Clicou aqui embaixo, ele gerou um canal alfa. A gente vai chamar esse canal de canal luz, ok? E agora como é que a gente cria o canal das sombras? Bom, sombra é o contrário de luz, certo? Então basta a gente duplicar o canal de luz e inverter usando Ctrl I. Agora a gente tem aqui o canal das sombras. Então vamos renomear aqui sombra. E agora a gente vai dar uma contrastada aqui nessa imagem usando o Ctrl L. Nesse canal, né? Então vamos escurecer bem aqui. E no canal de luz, vamos fazer o oposto. Ctrl L. A gente vai dar uma clareada. E um pouquinho de contraste também. Vamos baixar aqui um pouquinho as luzes para dar mais ênfase aí à nossa luz, né? Então agora a gente vai separar os nossos elementos. O que eu quero trocar de textura vai ser essa mesa aqui. Então eu preciso dos objetos, né, que estão em cima da mesa, que fique separado numa outra camada. Então a gente vai utilizar aqui algumas seleções automáticas, né? Essa ferramenta aqui de selecionar objetos, ela é bem prática. Então vamos contornar aqui. Vamos pegar também a parte das sombras ali, ó. Depois a gente vai refinar essa seleção. Ok. Agora eu vou usar a ferramenta laço, vou segurar o Alt para subtrair a seleção. Ainda vou pegar aqui um pouquinho da sombra, mas não tem problema, essa sombra já vai estar separada lá naquele nosso canal que a gente fez de sombra e de luz. Então não tem problema se ficar um pouquinho torto aqui, que a sombra ela vai esconder, ok? Então já fiz a seleção desse primeiro objeto. Vamos utilizar novamente a ferramenta seleção de objetos, seguro o Shift para somar a seleção e selecionar agora os outros objetos. Já vou aproveitar e contornar esse caneco de fundo aqui. Novamente vamos corrigir aqui algumas falhas, né? Seguro o Shift, vamos tentar somar essa seleção aqui que está bem desfocada. Se ele não conseguir, a gente faz manualmente, mas já resolveu bem ali. Ok, vamos conferir aqui. Beleza, com a seleção pronta, vamos clicar com o botão direito em Feather. Vamos usar aqui 0,8, uma pequena difusão na seleção. Agora eu vou dar um Ctrl J, vamos ver como é que ficou aqui nossos objetos separados. Beleza. Nesse momento eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu vou dar aqui um pulo do gato. Ele vai ser bem prático para você utilizar e trocar várias texturas, né? Testar várias texturas e escolher qual seria ideal aí para o teu projeto. Então vamos lá. Vamos aqui na ferramenta de formas. Vocês procurem essa forma desse shape, né? Esse joguinho da velha aqui. Vocês vão criar essa malha, segurando o Shift, para que ele forme um quadrado perfeito. Soltou. Deixem ele na cor branca mesmo, para facilitar a visibilidade. E agora vocês vão transformar esse shape em uma camada inteligente. Botão direito, converter para camada inteligente. Ok? Vamos dar um zoom menos aqui. E agora a gente vai adequar essa malha, né, usando alguns filtros de distorção, com a mesa. E já já vocês vão entender o porquê. Então vamos mandar aqui um Ctrl T, botão direito,
Distort. Então, vamos esticar um ponto para cá, outro para lá, casando alguns pontos nas quinas, né? Na parte onde é visível da mesa. Outros a gente vai ter que encaixar apenas no segmento da mesa. E agora vamos buscar aqui essa mesma perspectiva, né? Esse mesmo ângulo que está a mesa, né? E olha que como a malha ela facilita. Se a gente fosse fazer isso com alguma outra textura, a gente não ia achar esse nivelamento, esse ângulo, né? Já com a malha fica bem mais fácil. Acho que a gente ainda pode crescer um pouquinho mais, né? Já que a pontinha ainda está aparecendo aqui. Então, deixa eu dar um Ctrl T novamente, botão direito, Distort, dá mais uma esticadinha até ele sair de cena ali. Aqui é nosso ponto ideal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lá nos canais que a gente gerou, né? Canal de luz. Vamos dar aqui um Ctrl A, Ctrl C. Vamos gerar aqui uma camada nova. E vamos pintar de branco. Coloquei branco aqui no meu primeiro plano. Alt Backspace. Ctrl D para remover a seleção. E agora eu vou gerar uma máscara. Clico na máscara com o Alt pressionado. E agora eu vou dar um Ctrl V. E aí eu vou colar aquele nosso canal dentro da máscara. Ficando assim uma camada na cor branca com uma máscara de luz. Se eu colocar qualquer outra cor aqui embaixo, vamos rapidamente aqui só representar. Ó, notem que eu tenho toda a área de luz revelada aqui. Ok? Então beleza. Vou excluir aqui Solid Color. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com uma camada na cor preta. Então vamos adicionar mais uma camada. Vou inverter aqui o background, o foreground, com a letra X, né? Primeiro plano e segundo plano. Alt Backspace, pintar de preto. E agora a gente vai lá no canal. Seleciona o canal da sombra, Ctrl A, Ctrl C. Vamos gerar uma máscara aqui. Segura o Alt, clica na máscara e agora um Ctrl V. E tudo que é área clara aqui, né, que a gente está vendo nessa máscara, vai deixar vazar a área de sombra, né? O conceito de máscara é isso aí, as áreas brancas revelam e as áreas pretas elas escondem. Então o que eu estou revelando aqui? As áreas escuras. Então, se eu clicar aqui agora, ó, deixa eu tirar aqui o branco. Então agora eu tenho aqui sobreposto uma área de sombra. Só que eu preciso remover tanto da camada de luz quanto da camada de sombra a textura. Na verdade o que eu quero é somente a parte clara e escura da imagem, sem textura. Então eu vou dar 2 cliques aqui na máscara e vou aumentar aqui um pouquinho a difusão ou feather. Vai remover um pouco dessa textura. Vou fazer a mesma coisa aqui nas áreas de luz. Beleza. Agora o que a gente precisa é trazer a nossa textura para cá. A textura ela vai ser aplicada aonde? Ela vai aplicar nesse grid aqui, ó, que a gente montou. Então vou trazer ele para baixo da sombra e luz e dos nossos objetos. Beleza? E eu ainda preciso fazer um pequeno ajuste nesse grid aqui, né? Deixa eu acender aqui as outras camadas para dar um pequeno ajuste. A gente tem aqui um desfoque, né, gradativo, né? O foco está mais para cá e à medida que ele vai indo para o fundo, tem esse pequeno desfoque. Notem até pela caneca, né? Está um pouquinho desfocado. Então a gente vai gerar esse mesmo padrão. Então vamos lá, em Filter, Galeria de desfoque e vamos utilizar esse primeiro desfoque aqui da galeria. Bom, a gente tem aqui um pino que eu vou zerar o desfoque dele, ó, trazer para 0. Eu quero proteger algumas áreas, né? O foco está aqui. E se eu quero duplicar esse pino, eu seguro o Alt e o Ctrl, clico e arrasto. Aí automaticamente eu estou fazendo uma cópia daquele pino com a mesma configuração. Eu vou arrastar, fazer mais uma cópia desse pino aqui para esse ponto, só que agora eu vou causar aqui um desfoque. Como a gente já está bem ali no fundo,
ele ali precisa de um desfoque um pouquinho maior. Notem que o grid já começou a dar aquela intenção de desfoque. Vamos utilizar um desfoque um pouquinho maior. Vamos fazer uma cópia agora. Seguro o Ctrl e o Alt, clique e arrasta para um outro ponto. E aqui, como a gente está um pouquinho mais à frente, a gente vai diminuir o desfoque para ficar um pouco mais realista, né? Acho que esse ponto aqui está interessante. Vou fazer mais uma cópia, vou trazer para cá. Vou secar novamente esse desfoque, né? Deixar ele mais duro. Vou zerar até, né? Que é para proteger essa região. O foco ele está nesse ponto aqui. Ok. Beleza, e é nesse ponto aqui que eu queria mostrar para vocês o pulo do gato, né? Para vocês trocarem a textura, testar outras e outras sem ter todo esse processo, né? Repetir tudo para cada textura, isso não é interessante. Mas antes eu vou gerar aqui uma máscara também nessa camada inteligente. Então vou usar minha ferramenta Path. Vou colocar um pontinho aqui, vai ser uma máscara bem simples de fazer. Ok, vamos lá, em Path, seguro o Ctrl, dá um clique para gerar a seleção. E agora eu vou gerar aqui a minha máscara. Beleza? Comprometido. Agora vamos para o pulo do gato. Como é uma camada inteligente, você vai dar 2 cliques aqui para abrir essa camada. E agora a gente vai colocar uma textura, né, dentro dessa camada aí. Eu tenho um site aqui que eu vou colocar um endereço para vocês, é bem interessante, tem bastante tipo de textura lá, bem organizadinho. Só é um site em inglês, mas eu acho que a gente se vira bem aí com a tradução do Google, né? O site é esse aí, texturelab.org. Eu já deixei aberto aqui algumas texturas. Eu não vou nem baixar, só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, copiar, colar. Vou começar testando com essa textura de vidro, ó. Acho que vai ficar bem bacana. Botão direito, copiar. Vamos lá na nossa camada inteligente. Dá um Ctrl+V. Beleza? Agora basta salvar. Ctrl+S. Vamos conferir lá como é que ficou. Ah, a textura já está lá, ó. Bem bacana, né? Então esse é o pulo do gato, ó. Sem a textura, com a textura. Então o que está acontecendo aqui? Essa camada de sombra, vamos nomear aqui sombra, e essa camada de luz são as camadas responsáveis para ambientar a nossa textura. Se eu tirar aqui, ó, a luz, tá totalmente escroto, né? Você já não tem mais aquela ambientação. Então, coloquei luz, coloquei sombra, já está ambientado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar essas 3 camadas aqui. Aliás, vamos pegar... Não, essas 3 camadas mesmo. Vamos pegar essas 3 camadas, selecionar, Ctrl G para colocar numa pastinha. E eu não quero que a nossa camada de sombra e de luz tenha influência nesse fundo aqui. Esse fundo aqui é indiferente. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar essa máscara aqui, segurar o Alt e jogar para a pastinha. Então, tudo que tiver dentro da pastinha vai estar recebendo essa máscara aqui, ó. Notem que o fundo não vai sofrer nenhuma ação das camadas de luz e sombra. Ó. Agora ela está totalmente em cima ali da textura, que é o que eu queria, né? Quero mudar, ambientar só a textura, o restante não precisa, que já faz parte da cena. Então vamos lá, de volta aqui a nossa camada inteligente. Vamos voltar no site, escolher uma outra textura. Vamos ver essa aqui de pedra, como é que fica? Apliquei a textura, né? Copiei e colei, salvo, Ctrl+S, posso manter aberto o arquivo. Agora eu vou lá e só confiro, né? Como é que ficou. Ah, que legal, ó. Bem bacana. Ó, temos a sombra real da cena, temos a luz real da cena aplicada na nossa textura. Bem legal, né? Vamos testar mais textura? Vem comigo. Mais uma textura aplicada.
Beleza, né? Agora eu quero contar aqui um outro segredinho para vocês, né? Tudo está na máscara, né? Se a gente vier aqui, ó, na máscara da sombra e der um Ctrl L, a gente está mexendo com o contraste daquela máscara. Então, se eu deixar mais contrastado, ela vai abrir um pouco mais as áreas de luzes, né? No caso das sombras, ela vai deixar passar um pouco mais sombras, né? Então, se eu deixar a máscara mais escura, ela vai abrir mais luzes, ó. Deixa eu abrir aqui a cena para a gente ver melhor. Antes e depois, abrindo mais luzes. Se eu quero deixar um pouquinho mais dramático, né, um pouquinho mais escuro, eu vou para o outro lado, ó, deixando as sombras mais intensas. Mas esse exagero eu acho que não fica legal, né? A gente também pode dosar aqui pelos meios tons. A entrada e saída do output level. Ó, a gente pode deixar aqui mais clarinho, mais escuro. Vamos clarear aqui e dar uma escurecida aqui em cima, ó. Você já tem um certo equilíbrio, já ficou uma sombra um pouquinho mais amena, né? Aquela coisa não tão densa, ficou até um pouquinho mais interessante. Mas eu gosto de uma coisa um pouquinho mais dramática ali, beleza? A gente vai contrastar também aqui as áreas de luzes, ó. Clicando na máscara, Ctrl L, quero revelar um pouco mais de luz da cena, vou abrir o brilho, ó. E aí a luz começa a entrar, começa a invadir, ó, que bacana. Ou posso diminuir também, né, a entrada de luz, ficar um pouquinho mais soft, mais fraquinha também. O output level você também pode dar aquela dosada. E com isso você pode ir ambientando ainda mais a tua luz na tua cena, dando um pouquinho mais ou menos intensidade. Beleza, galera? Foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, dar aquela curtida e te espero aí no próximo vídeo. Valeu?